A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Este é o canal Examinando a Escritura. E vamos falar um pouco sobre a sã doutrina. A Bíblia, ela associa a sã doutrina à maturidade cristã e às responsabilidades da liderança. Quanto ao primeiro ponto, a ideia bíblica de ter crentes maduros em igrejas maduras tem este objetivo, para que não sejamos mais crianças, sendo levados de lá para cá por ondas carregadas por cada vento de doutrina ardil dos homens, por astúcia em esquemas enganosos, como está escrito em Efésios 4,14. A maturidade cristã, ela visa a adoção da sã doutrina e a rejeição das falsas doutrinas, e pelo menos em parte é avaliada por esse critério. Igrejas e cristãos maduros são caracterizados por boa teologia. Quanto às responsabilidades da liderança, a Escritura, ela descreve bons servos de Jesus Cristo como discípulos que são treinados nas palavras da fé e da boa doutrina que têm seguido, como Paulo exortou a Timóteo, onde está registrado em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. O presbítero, o pastor ou o ministro deve apegar-se firmemente à palavra fiel, tal como ensinada, para que seja capaz tanto de instruir de acordo com a doutrina, quanto de convencer os que a contradizem, como está escrito em Tito, capítulo 1, verso 9. Os líderes da igreja devem adotar e praticar uma doutrina sólida, além de serem capazes de refutar o que se opõe a ela. E o que nós estamos vivendo nestes últimos dias? Será que estamos realmente vivendo a sã doutrina? Será que nós conhecemos verdadeiramente as sãs doutrinas? Será que você conhece a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado? Será que você conhece a doutrina de Deus? Tudo isso está embutido nas Sagradas Escrituras. A importância da sã doutrina na vida cristã é o que vamos falar mais uma vez neste vídeo. Particularmente na maturidade e na liderança, ele corretamente identifica a sã doutrina como essencial para a segurança e crescimento espiritual, evitando o vento de doutrina enganoso, a qual nós estamos vivendo nestes últimos dias. No entanto, é importante aprofundar alguns pontos, como a definição da sã doutrina. Já falamos em outro vídeo sobre isso, mas como Paulo disse, não me canso de repetir ou falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Pressupõe-se que a sã doutrina seja definida e discernível. Essa definição precisa ser bem fundamentada na Bíblia, considerando o contexto histórico, cultural e teológico de cada passagem, é claro. Mas a interpretação pessoal ou a adoção de sistemas teológicos sem amparo bíblico pode levar a problemas de divisão e conflito, como observamos muitas heresias que têm surgido. A unidade na fé não se resume à concordância com o conjunto de crenças, mas ela se baseia em uma compreensão compartilhada da palavra de Deus que impulsiona a vida prática. A doutrina não é meramente teológica, mas ela deve ser vivida. A doutrina
não deve ser meramente teórica, mas praticada. É importante aprofundar alguns pontos, como já definimos a sã doutrina, mas também devemos aprofundar alguns pontos em questão da avaliação da maturidade. O texto de Efésios 4,14 nos aponta para uma boa teologia como um critério para a maturidade cristã. É importante, no entanto, lembrar que a maturidade inclui outros aspectos, como caridade, amor, compaixão, humildade, discernimento espiritual e fruto evidentes na vida, como está lá o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5. A teologia sólida é parte desse processo, mas não é o sinônimo dele. Então, para aprofundar mais alguns pontos em relação à doutrina, a verdadeira doutrina, temos o terceiro ponto, que vai falar sobre liderança e refutação, onde a capacidade de refutar aqueles que se opõem à doutrina é necessária, mas não deve ser o foco principal, pois um líder maduro deve buscar a unidade e discernimento amoroso, demonstrando o amor de Cristo em seu trato com os outros, mesmo com aqueles que se divergem da sã doutrina. A capacidade de refutar deve ser usada como instrumento para o esclarecimento mútuo e o crescimento da compreensão, não como uma arma de ataque. Mas como eu usarei esta palavra, esta doutrina, como refutação às heresias, se eu as não a conheço? Por isto, existe uma grande importância e necessidade de conhecermos as doutrinas bíblicas sistematizadas. Mas para isso eu preciso examinar a Escritura. Falando um pouco sobre equilíbrio entre teologia e prática, nós temos a sã doutrina, que ela deve gerar um impacto tangível na vida dos crentes. Uma teologia sólida que não se traduz em vida transformada e ações compassivas carece de significado. Mas a prática do Evangelho sempre deve estar ligada ao conhecimento do Evangelho. Temos um outro ponto a observar, que é cuidado com o dogmatismo, pois a ênfase na sã doutrina precisa ser equilibrada, você precisa ter equilíbrio com a humildade e a abertura ao Espírito Santo, pois interpretar a Bíblia de forma inflexível, sem considerar diferentes perspectivas, pode levar ao dogmatismo e à intolerância religiosa. Então, concluindo, o texto ele destaca corretamente a importância da sã doutrina para a maturidade e a liderança na igreja. No entanto, é crucial ampliar a nossa concepção de sã doutrina, incorporar outros aspectos da maturidade cristã para enfatizar o amor, a unidade e evitar o dogmatismo, para garantir um desenvolvimento harmonioso e equilibrado. Os líderes da igreja, eles são caracterizados por boa teologia. Porém, usando um contraste negativo, podemos dizer que alguém alheio à fé cristã se ensina outra doutrina e discorda das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que é de acordo com a piedade, como está escrito em 1 Timóteo 6:3. Porém, aliás, ao final de uma longa descrição de tipos de ímpios, transgressores e desobedientes, irreverentes e pecadores, e ímpios e profanos, mentirosos, perjurosos,
Paulo ele indica que a lista continua ao acrescentar um tipo, tudo que se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 1, 9 e 10 o versículo. A falsa doutrina ou heresia é o oposto da sã doutrina. Então, eu e você devemos rejeitar a primeira e nos agarrar à última, que é a sã doutrina. Os que não pertencem à fé são caracterizados por teologia falsa. Portanto, a doutrina cristã como fé e prática é importante. E quais são essas razões que devemos atentar? Porque a doutrina cristã como confissão e ensino é importante. Vamos ver alguns exemplos de razões. Primeiro exemplo, nós temos a unidade da fé. Uma compreensão compartilhada da doutrina cria unidade entre os crentes, mas é crucial distinguir entre unidade em princípios essenciais da fé e uniformidade em detalhes secundários. O segundo exemplo é evitar o erro, pois a doutrina ela fornece um padrão para discernir entre verdade e o erro, impedindo a propagação de heresias e falsas doutrinas que podem desviar os crentes. Então, se eu não conheço as doutrinas, as heresias elas entram avassaladoras e aquilo que é falso passa a ser verdade porque eu não conheço a verdade. O terceiro exemplo dessas razões é a orientação prática, pois a doutrina, se compreendida e aplicada corretamente, ela vai fornecer princípios para guiar a vida diária dos cristãos, oferecendo um roteiro para a tomada de decisões éticas e espirituais. Então veja a importância da doutrina bíblica ser ensinada, aplicada em nossos cultos diários. O quarto exemplo dessas razões é a adoração em serviços significativos, pois uma compreensão sólida da doutrina, ela permite a adoração em serviços mais significantes e eficazes a Deus, pois direciona as práticas religiosas para os seus fundamentos. Ou seja, conseguiremos adorar verdadeiramente porque conhecemos o que faz parte da adoração. Também temos o quinto exemplo falando sobre evangelização e testemunho, pois uma fé compreendida e articulada nos detalhes fundamentais, ela permitirá um testemunho mais coerente e eficaz ao partilhar a mensagem do Evangelho com os outros. Mas eu te pergunto, será que você vai saber responder? Como a doutrina ela deve ser ensinada? Será que é de qualquer forma? Será que é como uma pregação? Veremos a partir de agora. Você precisa explicar como a doutrina é transmitida a fim de evitar erros. Observando o esclarecimento, não a repreensão. Isso envolve ensinar com humildade, disposição para questionamentos e correções, mas também com convicção de que a verdade bíblica é a verdade sem desconsiderar o contexto histórico. Como a doutrina deve ser ensinada? Tendo enraizamento bíblico, pois a doutrina ela deve ter um alicerce bíblico e sólido e ser aplicada à vida prática, evitando interpretações tendenciosas, não contextualizadas, como muitos têm feito. Como a doutrina deve ser ensinada com caridade e respeito, pois o ensino da doutrina deve ser feito com amor,
respeito e compaixão, objetivando não a minha glória, o meu status, mas objetivando edificar e não alienar, mantendo a unidade de espírito. Como a sã doutrina deve ser ensinada, ela deve ser ensinada com contexto e aplicação. Pois a doutrina jamais deve ser ensinada como algo separado da experiência de vida dos crentes. Pois a aplicação prática e o contexto cultural devem ser também considerados. Qual a diferença entre confissão e ensino? Confissão vai se referir ao conjunto das crenças fundamentais que uma denominação ou grupo de crentes professa. É a expressão verbal da fé. Porém, um ensino, ele vai se referir ao processo de ensinar e comunicar essa confissão de fé para edificação e orientação. Então, em suma, para aprofundar a afirmação inicial é necessário especificar por quê a doutrina é importante e como ela deve ser ensinada e praticada. Isso acrescentará profundidade e coerência em qualquer argumento que você venha expor. Então, é necessário que nós tenhamos conhecimento das doutrinas bíblicas. É importante ter este conhecimento. Por quê? Se o conhecimento das Escrituras é necessário a todo cristão, quanto mais aos líderes do rebanho do Senhor. Se observarmos o que está escrito em Oséias, quando a declaração do profeta não somente revela o motivo pelo qual os cristãos são derrotados, mas também uma série de advertências aos ministros da palavra de Deus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, como escreveu Thomas Adams, ele diz: Cristo é o resumo de toda a Bíblia. Profetizado, tipificado, prefigurado, exibido, demonstrado, presente em cada folha, quase em cada linha, sendo as Escrituras, por assim dizer, como as faixas que envolvem o menino Jesus. Então, o cristão, ele deve entender e compreender e ter o desejo de conhecer a palavra de Deus, porque ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é útil, ela fornece alimento para o seu espírito, pois a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ela gera conhecimento, ela gera fé, convicção e esperança. Ela promove comunhão com Deus e comunhão com os homens. Ela produz conforto em meio às lágrimas e angústias. Ela repreende e corrige a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3,17. Mas também ela serve como ponto de apoio em situações adversas. Sobre a tua palavra lançarei as redes, como está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 5. Ela exerce influência poderosa nas tomadas de decisões. Ela cria uma mentalidade religiosa, ela se acomoda nos porões do subconsciente e forma uma bagagem de valor inestimável que aflora naturalmente nos momentos mais necessários. Então, coloque para dentro de si a palavra de Deus. Coloque-as nas entranhas, no mais íntimo do teu coração. Torne a propriedade pessoal. Provoque impregnação das Sagradas Escrituras em todo o seu ser. Era isto que
Israel deveria fazer com as crianças, essas palavras que hoje eu te ordeno. Tu incluirás os teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar e ao se levantar, como está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 9. Então, concluindo esta palavra, é necessário que demos maior importância às sagradas escrituras, às doutrinas bíblicas, porque senão estaremos fadados ao erro. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, que você possa dar valor à palavra de Deus. Examine a Escritura. Examine as doutrinas da sua fé. Aprenda da palavra de Deus. E você verá que sua vida irá mudar. Será transformado